Sistema de Fortaleza apresenta falha e agendamento para vacina contra o Covid somente da plataforma. Secretaria da Saúde de Fortaleza orienta que as pessoas só devem buscar o centro de vacinação se o agendamento estiver confirmado na plataforma. Moradores de Fortaleza cadastrados no Vacine já receberam no fim de semana a confirmação de seus nomes agendados para imunização contra o Covid-19 para esta segunda-feira 26. No entanto, horas depois, há informações assumidas do sistema e seus nomes não aparecerem na lista divulgada pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Ana Estela Leite, o sistema de vacina já passou por inconsistências na qual o nome de várias pessoas aparece em agendamento para a segunda dose durante a live. Detalhou que o erro foi corrigido. Só procure os centros de vacinação se você confirmar esse agendamento. Fique tranquilo, porque não haverá nenhum prejuízo no agendamento do dia que está previsto para o dia da sua D2. Ana Estela Leite, secretária municipal de saúde. No caso da empresária, a enfermeira Juliana Batista Leite, 30 anos, foi durante a tarde de ontem, 25, que viu o seu agendamento pela plataforma Vacine. Já, no entanto, ao buscar pela manhã, já não estava mais lá. Era para ser hoje, às 16, no centro de eventos, mas agora é como se não estivesse mais marcado. Minha vacina detalha as informações sobre como proceder. Juliana se preparava para buscar um centro de vacinação. Falta de informações. Já a jornalista Winnie Moraes Ponte Souza, 25 anos, que também teve seu nome agendado na plataforma durante a tarde de ontem, 25, viu que o reforço da segunda dose estava previsto para hoje, 26, às 14, em um centro de vacinação no bairro Pedras. Porém, quando a lista da Prefeitura de Fortaleza foi divulgada na noite de domingo, o seu nome não estava inserido na lista desta segunda. Estranhei, mas pensei que fosse alguma falha no sistema, porque tinha visto meu nome no Vacine. Jamais, quando eu abri o site de novo, o agendamento tinha sumido o detalhe. Eu não sei o que fazer com atendimento e muito longe da minha casa. Tenho medo de ir a perder a viagem ou não e perder o meu dia. Não sei o que fazer e até agora não recebi nenhuma orientação a respeito disso. Busca pela vacina. Da mesma forma, o assistente de marketing Douglas Joca Paiva, 28 anos, também viu seu nome aparecer no domingo e sumir nesta segunda-feira, 26. Então decidi ir até o seu local de vacinação com a foto do agendamento. Eu me sinto muito frustrado quando sumiu o meu agendamento, porque eu fiquei internado por Covid e estava desesperado pela minha imunização. Quando apareceu o dia da segunda dose, foi uma alegria. Quando sumiu, um dos desespero. Douglas Joca Paiva, assistente de marketing. A segunda dose estava agendada para as 10 de hoje, 26, no bairro Demócrito Rocha, do centro de vacinação. Foi encaminhado até o Cuca da Barra, onde recebeu a imunização. Representar a captura de tela de plataforma Vacine Já. Flávio Bolsonaro diz que entrará na justiça contra a Receita Federal após acesso indevido aos seus dados fiscais. Senador, no entanto, não fala sobre seu imenso patrimônio, incoerente com os ganhos fiscais de um parlamentar. O senador Flávio Bolsonaro, patriota Rio de Janeiro, anunciou no sábado 25 que ocorrerá a justiça contra a Receita Federal após a auditoria sigilosa do Tribunal de Contas da União TCU. Mostra que seus dados fiscais foram acessados ilegalmente por um funcionário do fisco, segundo a revista Veja. Como sempre falei, fui vítima de algum bandido infiltrado no serviço público, com o único intuito de atingir o presidente Jair Messias Bolsonaro. As providências jurídicas já estão sendo tomadas, o jogo do poder é bruto, mas Deus está conosco, disse o senador. Sobre seu patrimônio incoerente com os ganhos de um parlamentar, ele nada diz. Investigado por suspeita de integrar esquema de rachadinhas e de embolsar parte do salário
de funcionários quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, em março deste ano. Os auditores do TCU se reuniram com equipes da Receita para tratar do caso e pediram, entre outras coisas, acesso à identidade dos funcionários que chegaram à base de declarações do Senado em 2016 e 2018. O período analisando compreende o momento em que o Ministério Público MP suspeita de ter havido a prática da rachadinha do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ. Entretanto, através de uma liminar concedida pelo ministro do Superior Tribunal Eleitoral, STF, Alexandre de Moraes, ainda em 2019, a auditoria do TCU não pode ter acesso à data exata em que os dados sigilosos foram acessados, mas a simples confirmação de que o episódio de fato ocorreu deve se retornar à mais nova arma jurídica de Flávio no caso das rachadinhas. Segundo a mídia, em agosto de 2020, a defesa do parlamentar já havia levantado a hipótese de que haveria uma organização criminosa instalada na Receita Federal no Rio com o objetivo de fomentar informações que poderiam atingi-lo com a agência Sputnik Brasil. O governo do estado autoriza 59 cidades e retoma aulas híbridas. Decisão abrange a capital, Angra dos Reis, Araruama, Armações de Búzios, Arraial do Cabo, Barra Mansa, Barra de Piraí, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos e outras cidades. O governo do estado do Rio autorizou 59 municípios, incluindo a capital, retomarem as atividades pedagógicas presenciais, mas mantendo o modelo híbrido de ensino que oferece também as atividades remotas. A decisão sobre o retorno das aulas presenciais cabe aos responsáveis ou aos alunos maiores de idade. Os demais 36 municípios do estado devem permanecer como ensino exclusivamente remoto, funcionando presencialmente apenas para atividade administrativa, retirada de material pedagógico e kit alimentação. Na capital poderão retornar ao modelo híbrido 259 unidades escolares, assim como as escolas de Angra dos Reis, Aparibe, Araruama, Arreal, Armações de Búzios, Arraial do Cabo, Barra Mansa, Barra do Piauí, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, Cantagalo, Cardoso, Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Leve, Gasparian, Conceição de Macabu, Engenheiro Paulo de Flontim, Guapimirim, Itaboraí, Itaguai, Itaocara, Itaperuna, Japeri, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Micaracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Parancambi, Paraíba do Sul, Paraty, Pretópolis, Pinheiral, Pirai, Porciúncula, Porto Real, Quats, Quizamã, Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, São Gonçalo, Saquarema, Tanguá, Três Rios, Valença, Varriçai, Vassouras e Volta Redonda. Protocolos. Os protocolos para o atendimento nas unidades escolares públicas e privadas do Sistema Estadual de Ensino estão descritos na Resolução número 5930/2021, publicado no dia 3 de abril. Cabe à direção de cada escola organizar as atividades presenciais de acordo com a realidade local e o projeto pedagógico, observando também os docentes disponíveis, o distanciamento social e os protocolos sanitários.
A liberação ocorre de acordo com a classificação de risco para a Covid-19 no município. Se a cidade estiver com bandeira vermelha ou roxa, as unidades escolares só podem funcionar para atividade administrativa, mantendo as aulas somente de forma remota. Quando o município atinge as bandeiras laranjas, amarelas e verdes, as escolas podem oferecer atividades pedagógicas presenciais para os estudantes que tenham interesse. Deve ser observados os limites de capacidade de cada casa. Com a bandeira laranja, as escolas de ensino fundamental podem ocupar 50% e os do ensino médio 40%. Para a bandeira amarela, o percentual sobe para 75% e 60%, respectivamente. A ocupação total será liberada em caso de bandeira verde. As escolas precisam organizar os espaços para garantir o distanciamento mínimo exigido, disponibilizar álcool em gel 70%, tapetes sanitizantes e sinalizar o distanciamento social necessário nas áreas comuns para a rede privada. Cada escola segue as normas determinadas pelos municípios. Aplicativo. Para o ensino remoto, a Secretaria de Educação do Estado do Rio disponibilizou o aplicativo Aplique-se, no qual o estudante pode navegar sem utilizar seu pacote de dados de internet. O aplicativo oferece 5,5 mil conteúdos pedagógicos com videoaulas, podcasts e orientações de estudo. Para o segundo semestre letivo, a Secretaria lançou metodologia de storytelling, que oferece os conteúdos por meio de contação de história e gamificação com a Agência Brasil. PT quer reforçar a segurança de Lula contra atentados na campanha de 2022. Temor de ataques de bolsonarista ou miliciano é discutido discretamente no partido. O PT está discutindo um reforço da segunda de Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral que o ex-presidente quer disputar para tentar voltar ao Palácio do Planalto em 2022. O tema é debatido discretamente por suas implicações óbvias, embora a motivação seja relativamente evidente. A radicalização presumida no ambiente político e a natureza de alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Não há segredo para ninguém que uma parcela expressiva da base bolsonarista é entusiasta de armas como o presidente e, em alguns casos, preconiza o uso da violência. Além disso, as relações do grupo político com o miliciano e setores mais radicais de polícias estaduais e notória. Não é uma preocupação só que a esquerda, é claro, o próprio Bolsonaro foi ferido à faca em 2018 por um ex-integrante do PSOL que foi diagnosticado como um doente mental. O atentado contra o então candidato é visto como um marco para as campanhas eleitorais no pós-redemocratização que o Brasil sempre tiveram no corpo a corpo, um fator essencial para a construção imagética da associação entre candidatura e a população. Segundo a Folha, ouvido de dirigentes petistas, a ideia era de fazer o reforço já agora, na pré-campanha, mas Lula vetou a hipótese em um país com um histórico de violência política. Como ex-presidente, ele tem uma escolta de 4 agentes da Polícia Federal e 2 motoristas com carros oficiais. Mas usualmente a segurança dos eventos a quem comparece fica a cargo da organização local, seja um sindicato ligado à CUT, Central Única dos Trabalhadores, ou a grupos como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na viagem que Lula fará ao Nordeste, que deve começar no dia 8 de agosto, a logística de segurança inicialmente estará a cargo desses apoiadores. O mesmo acontecia em campanhas, embora o atentado contra Bolsonaro tenha mudado o jogo em 2018.
O número de agentes da PF por candidato que os requisitasse chegou a cerca de 25 em dias de atividades de uma mais intensas. O temor de ser alvo de algum apoiador do outro lado do espectro político ficou mais intenso após a caravana de ônibus que acompanhava Lula pelo sul do país em 2018 ter sido alvo de tiros no episódio em que ninguém foi ferido. O ex-presidente lidera as pesquisas de intenção para a presidência neste momento, segundo o Datafolha. O petista teria 46% antes de 24% de Bolsonaro em um primeiro turno. Se for profissionalizar a segurança de Lula e o PT, terá de colocar a mão no bolso. Estimativa de empresas de segurança colocam um esquema topo de linha com vários agentes por turno, coletes à prova de bala, veículos blindados e comunicação de ponta em torno de 500 mil mensais. Naturalmente, há um pouco de tudo, a depender do pacote a ser adotado, que também depende do perfil do cliente. No caso de Lula e Bolsonaro, um pesadelo de logística dado em ambos são políticos que trabalham a exaustão o uso de imagem deles entre o proverbial povo. No caso do presidente, o serviço é feito pelo Gabinete de Segurança Institucional, que não divulga números de efetivos ou gasto por operação, que inclui deslocamentos em aeronaves oficiais. Um militar que trabalha no órgão diz que até 50 homens são mobilizados para a proteção específica do presidente, a depender da exposição. O fato de Bolsonaro já ter sofrido um atentado faz usar constantemente coletes de proteção e até o capacete que ele usa nos passeios de moto que promove, segundo ele, a prova de tiros de fuzil Igor Folha Expresso. Membros da Lava Jato tentaram negociar Pegasus para criar um buque cibernético na PGR. Documentos enviados ao STF pela defesa do ex-presidente Lula e outros dados mostram que a força-tarefa da Operação Lava Jato tentou adquirir software de espionagem israelense na tentativa de investigar clandestinamente. Em uma petição protocolada no STF Supremo Tribunal Federal nesta segunda 26, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva revela que procuradores em Curitiba teriam buscado criar um sistema de espionagem cibernética clandestina. A perícia tem como base mensagens de chats entre membros da Lava Jato apreendidas na Operação Spoofing. De acordo com a petição encaminhada a partir de diálogos de procuradores, a Operação Lava Jato teve contato com diversas armas de espionagem cibernética, incluindo o aludido dispositivo Pegasus. Em uma conversa no chat de um grupo de procuradores em 31 de janeiro de 2018, a citada em uma reunião entre os membros da Lava Jato do Rio de Janeiro, de Curitiba, representantes de uma empresa israelense que vendia uma solução tecnológica que invade celulares em tempo real. Essa tecnologia, segundo os advogados, mais tarde seria identificada como sendo o Pegasus. O documento é assinado pelos advogados Valesca Teixeira Martins e Cristiano Zani Martins. Na petição, a defesa de Lula ainda aponta com os membros da Lava Jato revelaram em 2017 a intenção de criar um bunker no gabinete do procurador da República, Dalton Delagnol. Esse bunker envolvia justamente a aquisição de softwares de espionagem cibernética, como o caso de israelense Celebrity e outros sistemas que permitiram viabilizar a criação de um Big Data no gabinete do citado membro do Ministério Público Federal, MPF, aponta os advogados.
Entretanto, o que os advogados do ex-presidente identificaram nas conversas de chat seria apenas parte da história, pois e-mails obtidos pela mídia mostram que, de fato, entre março de 2018 e o início de 2019, o procurador Júlio Noronha, que integrou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba por 5 anos, manteve contato com representantes no Brasil da empresa NSO Grupo, dona do software Pegasus, para tentar adquirir a ferramenta. Em uma conversa trocando no fim de março de 2018, a NSO Grupo informa que a Noronha, em um e-mail intitulado Pegasus, que algumas funcionalidades do sistema seriam incluídas na versão 3.0 da ferramenta após observações feitas por integrantes do Ministério Público MP em conversas anteriores. Alguns desses e-mails foram encaminhados ao procurador Robertson Bazombo. Segundo a mídia, 15 dias depois, os representantes da NSO no Brasil foram convidados pelo analista do MPU, ministro público da União, Marcelo Beltrão, a irem a Brasília para uma representação e demonstração do Pegasus na Procuradoria-Geral da República, PGR. As conversas teriam acontecido até o começo de março, mas com a posse do Augusto Aras em setembro de 2019, as entrevistas foram suspensas. A mídia também diz que em maio deste ano, um revendedor brasileiro tentou oferecer o sistema Pegasus ao Ministério da Justiça, que abriu uma licitação para a aquisição da nova solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais do Dark Web. Porém, na licitação para aquisição de ferramentas, software foi criticado por integrantes da cúpula militar. Na época, um dos generais críticos do sistema era o então ministro da Secretaria de Governo, Carlos do Santo Cruz, segundo a UOL. O cancelamento do contrato com a NSO Grupo ocorreu após ser reivindiciado envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro, republicano, Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, na negociação. A mídia diz que tentou entrar em contato com o procurador Júlio Noronha, mas não obteve resposta. Já o procurador Robertson Bazombo disse por meio de nota da assessoria do MPF que várias empresas procuraram a Lava Jato por meio dos procuradores para oferecer soluções tecnológicas, acrescentando que o sistema Pegasus não foi adquirido pelo órgão com a agência Sputnik Brasil. Bahia tem 1.184 milhões de casos já confirmados da Covid-19. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.641 casos da Covid-19. Taxa de crescimento é de mais 0,1 e 1.872 recuperados, mais 0,2 dos 1.174.314 casos confirmados desde o início da pandemia. 1.149.787 já são considerados recuperados e 9.042 encontram-se ativos. Neste sábado 24, foram registradas 24 mortes, apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas e confirmação e registro foram realizados hoje. O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 25.485, representando uma letalidade de 2,15% dentre os óbitos, de 55,76% ocorreram no sexo masculino e 44,24% no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,90% corresponderam a parda, seguidos por branca com 22,52%, preta com 15,30%, amarela com 0,41%, indígenas com 0,15% e não foi informações e 6,73% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 59,86%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas, 72,58%. O boletim epidemiológico contabiliza ainda
1.423.976 de casos descartados e 231.739 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, DIVEP Bahia, em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministro da Saúde até às 17 horas de sábado 24. Na Bahia, 51.306 profissionais de saúde foram confirmados para a Covid-19. Na Bahia, dos 3.214 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde, SUS, inclusive para tratar o novo coronavírus, 1.523 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 47% no que se refere aos leitos de UTI adulto. A taxa de ocupação na Bahia é de 57%. Às 12 horas deste sábado 24, 3 solicitações de internação em UTI adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Outros 7 pedidos para internação de leitos clínicos adulto Covid-19 estavam no sistema. Vacinação. Com 6.006.259 vacinados contra o coronavírus Covid-19 com a primeira dose, dos quais 2.305.441 receberam também a segunda aplicação e há mais de 245.680 vacinados com imunizantes de dose única. Até às 15h30 deste sábado 24, a Bahia já vacinou 56,8% da população baiana acima dos 18 anos, estimulando em 11.148.781 com pelo menos a primeira dose. Feira de Santana registra 14 novos casos da Covid-19 neste sábado 24. Os pacientes considerados recuperados são de 41.916, com 122 novos recuperados confirmados neste sábado 24. Desde 6 de março de 2020, Feira de Santana já registrou 48.515 casos detectados por testes PCR da Covid-19, doenças causadas pelo novo coronavírus. Números alcançados após as autoridades de saúde do município relatarem neste sábado 24, 14 novos casos. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SAB, registra 51.776 casos e 102 aguardam a validação das autoridades de saúde no município. Todos os casos divulgados para a Feira de Santana foram confirmados pelo Laboratório Central da Bahia, LACEN, e testes rápidos monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, e a Divisão de Vigilância Epidemiológica, VIEP, desde o início da pandemia foram realizados 25.085 testes rápidos com 4.856 resultados positivos. Desde 10 encontra-se em isolamento domiciliar e 20.229 resultados negativos. SMS e VIEP esclarecem que o teste rápido isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico para a Covid-19, devendo ser usado como um teste para o auxílio diagnóstico. Os pacientes considerados recuperados são 41.916, com 122 novos recuperados confirmados neste sábado 24 e estão hospitalizados um total de 93 pessoas, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, SMS. 5.578 pacientes estão em isolamento domiciliar, são 176 casos ativos da Covid-19 em Feira de Santana. Neste boletim epidemiológico, a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, adotou os dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB. Com relação aos óbitos, as autoridades de saúde confirmam 928 mortes de pessoas residentes em Feira de Santana em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus. Não foi comunicado novo óbito neste sábado 24. A Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, informa 63.803 casos foram descartados por exame RT-PCR e 391 pessoas ainda aguardam o resultado de exame. Foram 10 exames negativos comunicados neste sábado 24. Saúde recomenda Pafise para grávidas com primeira dose de AstraZeneca.
Se a vacina não estiver disponível, o Ministério autoriza que seja usado a Coronavac. A nota técnica do Ministério da Saúde orienta que as mulheres grávidas e púrpuras que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca sejam imunizadas com a segunda dose da Pfizer. Se a vacina não estiver disponível, o Ministério autoriza que seja usada a Coronavac. O documento foi assinado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Mello, na noite de quinta-feira, 22. A aplicação da vacina da AstraZeneca em grávidas e púrpuras até 45 dias pós-parto foi suspensa pelo Ministério da Saúde em 11 de maio, após o registro da morte de uma grávida no Rio de Janeiro que havia tomado o imunizante. Rosana Leite de Mello destaca a importância do esquema completo de imunização para assegurar elevada efetividade contra a Covid-19. A secretaria afirma que a segunda dose deverá ser aplicada no intervalo estabelecido pelo imunizante usado na primeira dose. As mulheres que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca Fiocruz é o que estejam gestantes no púrpuro até 45 dias após o parto. No momento de receber a segunda dose da vacina deverá ser afetada preferencialmente a vacina da Pfizer e registra a nota técnica. Caso este imunizante não seja disponível na localidade, poderá ser utilizada a vacina Sinovac e Butantan. Os indivíduos que receberam a vacina no esquema de intercambiabilidade deverão ser orientados a respeito das limitações referentes aos dados existentes e do perfil de risco-benefício. Rosana Leite de Mello afirma que na nota técnica que as vacinas contra a Covid-19 de maneira geral não são intercambiáveis, ou seja, o esquema vacinal deve ser feito como o mesmo imunizante. A secretaria, no entanto, registra que a situação de exceção entre elas cita ocasião em que houve contradição específica ou ausência de um determinado imunizante no país. De acordo com a Secretaria do Ministério, nessa situação é possível aplicar vacinas de diferentes fabricantes. Na nota técnica, Rosana Leite de Mello afirma que existem dados indicados boa resposta imune em esquema de intercambiabilidade de informações que apontam segurança favorável. A secretaria aponta ainda que países como Alemanha, França, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega adotaram a possibilidade de esquemas de intercambiabilidade de vacinas para situações específicas. A nota técnica registra que os estudos de intercâmbio de vacinas se referem àqueles que veto viral e RNAM. Com a da Pfizer, segundo ele, não há dados disponíveis para a Coronavac, mas existem estudos em andamento. No entanto, considerados os princípios gerais da imunologia e observado para os demais vacinas e esperado que este esquema seja efetivo, afirma. Preso suspeito de agredir a ex descumprir medidas protetivas. Um homem de 28 anos suspeito de agredir a ex-companheira e descumprir medidas protetivas foi preso nesta quinta-feira, 22, no bairro Pampalona, em Feira de Santana, por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da cidade. Ela foi localizada em uma diligência da Operação Hipátia, que visa combater a violência doméstica no local com o cumprimento do mando de prisão, e o homem deve ser encaminhado ao sistema prisional. Conforme a investigação, alguns alvos já foram identificados e as diligências vão continuar no local. Segundo informações da Polícia Civil, as equipes devem continuar cumprindo mandatos nas próximas semanas. Feira de Santana registra 14 novos casos da Covid-19 neste sábado 24. Os pacientes considerados recuperados são 41.916, com 122 novos recuperados confirmados neste sábado 24. Desde 6 de março de 2020, Feira de Santana já registrou 48.515 casos detectados por teste PCR da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número de alcançado após as autoridades de saúde do município relatarem neste sábado 24 14 novos casos. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia registra 51.776 casos e 102 aguardam a validação das autoridades de saúde do município. Todos os casos divulgados para a Feira de Santana foram
confirmados pelo Laboratório Central da Bahia, LACEN, e testes rápidos monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, SMS é a Divisão da Vigilância Epidemiológica, VIEP, desde o início da pandemia foram realizados 25.085 testes rápidos com 4.856 resultados positivos, desde 10 encontram-se em isolamento domiciliar e 20.229 resultados negativos. SMS e VIEP esclarecem que o teste rápido isoladamente não confirma nem excluiu completamente o diagnóstico para Covid-19, devendo ser usado como teste para auxílio diagnóstico. Os pacientes considerados recuperação são de 41.916, com 122 novos recuperados confirmados neste sábado 24 estão hospitalizados em um total de 93 pessoas, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde. SMS, 5.578 pacientes estão em isolamento domiciliar. São 176 casos ativos da Covid-19 em Feira de Santana. Neste boletim epidemiológico, a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, adotou os dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SAB. Com relação aos óbitos, as autoridades de saúde confirmam que 928 mortes de pessoas residentes em Feira de Santana em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus não foi comunicado novo óbito neste sábado 24. A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal da Saúde, SMS, informou que 63.803 casos foram descartados por exame RT-PCR e 391 pessoas ainda aguardam resultados de exame. Foram 10 exames negativos comunicados neste sábado 24. Cresce óbitos e nascimentos em queda no primeiro semestre. A pandemia da Covid-19 vem causando um profundo impacto nas estatísticas vitais da população baiana. Nunca se morreu tanto e se nasceu tão pouco em primeiro semestre como em 2021. A diferença entre nascimento e óbitos é a menor já registrada desde o início da série histórica. A pandemia da Covid-19 vem causando um profundo impacto nas estatísticas vitais da população baiana. Além das mais de 583 vítimas fatais atingidas pela doença, o novo coronavírus vem alterando a demografia de uma forma nunca vista desde o início da série histórica dos dados estatísticos dos cartórios de registro civil em Feira de Santana. Em 2003, nunca se morreu tanto e se nasceu tão pouco em um primeiro semestre como neste ano de 2021, resultando na menor diferença já vista entre o nascimento e óbitos nos primeiros 6 meses do ano. Os dados constam no portal da Transparência do Registro Civil, base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelo Cartório de Registro Civil no país, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, cruzados com os dados históricos do Estudo Estatístico do Registro Civil promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com base nos dados dos próprios cartórios brasileiros. Em números absolutos, os cartórios de Feira de Santana registraram 2.445 óbitos até o final do mês de junho. O número, que já é o maior da história em primeiro semestre, é 42,5% maior que a média histórica de óbitos no estado e 13,72% maior que os ocorridos no ano passado. Com a pandemia já instalada há 4 meses do município, já com relação a 2019, ano anterior à chegada da pandemia, o aumento no número de mortes foi de 22,01%. Com relação aos nascimentos, Feira de Santana registrou o menor número de nascidos vivos em primeiro semestre desde 2007 até o final do mês de junho. Foram registrados 4.659 nascimentos, números 2,1% menor que a média de nascidos no estado desde 2003, é 0,24% maior que no ano passado. Com relação a 2019, ano anterior à chegada da pandemia, o número de nascimento caiu 8,22% em Feira de Santana. O resultado da equação entre o maior número de óbitos da série histórica em um primeiro semestre versus o menor número de nascimento da
série no mesmo período é o menor crescimento vegetativo da população em um semestre no município, aproximando-se como nunca antes o número de nascimento do número de óbitos. A diferença entre nascimentos e óbitos, que sempre esteve na média de 72.276 e 76.000 nascimentos, o mais caiu para apenas de 37.126 em 2021 e uma redução de 48,6%. Na variação em relação à média histórica em relação a 2020, a queda foi de 23,4% e em relação a 2019 foi de 37,4%. Profissionais com deficiência contra experiência de trabalho. A lei prevê a contratação de pessoas com deficiência de acordo com a quantidade de colaboradores e colaboradoras de uma empresa. No sábado 24 de julho, completou 30 anos da Lei de Cotas, número 8213/91, que prevê a contratação de pessoas com deficiência de acordo com a quantidade de colaboradores e colaboradoras em uma empresa. Esta data é muito importante para o Açaí Atacadista, porque a valorização das pessoas com deficiência é um dos principais pilares do programa de diversidade da campanha. A cada loja inaugurada é formado um time plural e que conta com colaboradores e colaboradoras com deficiência. Atualmente são 2.655 pessoas com deficiência no time do Açaí a nível nacional, que corresponde a 5,2%, destes 18,8% possuem deficiência visual e 38,3% física. Dentre eles estão o Egton Silva, de 44 anos, chefe de açougue de uma das lojas da Cidade Baixa em Salvador; Edton Santos, 32 anos, empacotador em Vitória da Conquista. Já em Feira de Santana, a empresa tem 17 colaboradores e colaboradores com a deficiência. O dado corresponde a 6,2% do quadro da loja na cidade. Também há um centro de distribuição. Nele também contamos com 8 colaboradores e colaboradoras com deficiência, o que corresponde a 6,5% do quadro da unidade, tanto nas lojas como no centro de distribuição. Contamos com colaboradores e as com deficiência visual auditiva e física, o que reforça o nosso pilar de inclusão. Diferenças abraçadas há 7 meses no empreendimento. O Egton afirma que a empresa é muito aberta, com abordagem sempre positiva. Ele conta que desde a entrevista até agora nunca foi tratado diferente do que deve ser. Nunca me limitaram. As cobranças e os aplausos são iguais no Açaí. As diferenças são abraçadas e o pessoal é bastante esclarecido, destaca o profissional que em 3 de outubro de 2020 sofreu um acidente de carro e teve que se readaptar. No início tudo foi difícil. Meu fêmur se partiu em 3 pedaços. Fiquei 6 meses internado e 1 ano tratando uma infecção. Depois que voltei a ir às ruas, com minha perna esquerda não é mais presa ao quadril, o que faz com que uma seja maior que a outra. Ou me desequilibrava muito por não encontrar condições adequadas de mobilidade. Me chateava ao ser chamado de capenga, mas hoje para mim isso já não é problema. Todos nós precisamos nos reeducar, principalmente quem ainda insiste em reforçar estereotipos, comenta o Egton. Se colocar no lugar dos outros. Desde a criança, Edton Santos convive com a visão monocular, trabalhando há 2 anos no Açaí Atacadista, em Vitória da Conquista. Ele conta que a cegueira no olho direito nunca prejudicou a boa relação com outras pessoas dentro ou fora do ambiente profissional, mas diz que por motivo de desinformações, às vezes algumas pessoas não compreendem algumas limitações. Estas são provocadas, por exemplo, pelo comprometimento da noção de profundidade e pela diminuição do campo visual periférico, o que faz com que ele tropece com certa frequência. Sobre o fato do seu local de trabalho promover sensibilização do quadro de colaboradores e colaboradoras para eliminar o preconceito
estereótipos e possibilitando uma melhor convivência, Edison acredita ser importantíssima a forma de se preocupar e se pôr no lugar das pessoas, além de proporcionar para estas oportunidades demonstrar sua capacidade. China acusa os Estados Unidos de criar um inimigo imaginário. Um importante diplomata chinês adotou um tom de confronto nesta segunda-feira 26 em raras conversas de alto nível com os Estados Unidos, acusando de criar um inimigo imaginário para desviar a atenção dos problemas internos e suprimir a China. Em meio à piora das relações entre as duas maiores economias do mundo, a vice-secretaria do Estado, Wendy Sherman, segunda diplomata dos Estados Unidos, chegou neste domingo 25 para a reunião cara a cara na cidade de Tianjin, que o Departamento de Estado dos Unidos descreveu como franca e aberta. Nenhum resultado específico foi acordado e a perspectiva de uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês Xi Jinping não foi discutida, disseram autoridades do governo dos Estados Unidos, após conversar que duraram cerca de 4 horas. A China aproveitou a narrativa inicial que a mídia estatal relatando as declarações de confronto do vice-ministro das Relações Exteriores, Xie Feng, logo após o início da sessão, em ecos de uma abertura igualmente combativa por altos funcionários chineses durante a conversa de alto nível em março no Alasca. A mídia estrangeira foi mantida distante do local das negociações realizadas fora de Pequim, devido aos protocolos da Covid-19, mas a mídia chinesa foi permitida no local. Os Estados Unidos querem reacender o senso de propósito nacional, estabelecendo a China como o inimigo imaginário de Xi durante as negociações. Os Estados Unidos mobilizaram seu governo e sociedade para suprimir a China, acrescentou, como se uma vez que o desenvolvimento da China fosse suprimido, os problemas internos e externos dos Estados Unidos seriam resolvidos e os Estados Unidos seriam grandes novamente, a hegemonia dos Estados Unidos pudesse continuar. Sherman expôs as preocupações dos Estados Unidos sobre as ações da China em questão que vão de Hong Kong, Xinjiang, ao Tibete e ataques cibernéticos, disseram autoridades do governo, acrescentando que a China não deve abordar áreas de preocupação global como o clima e Afeganistão em bases transacionais. Sherman, que também se reuniu com conselheiros do Estado e ministros das Relações Exteriores, Wang Yi, levantou preocupações, incluindo que Washington vê como a relutância da China em cooperar com a Organização Mundial da Saúde em uma segunda fase de investigação das origens da Covid-19 e do acesso da mídia estrangeira na China. A secretária adjunta expressou preocupações em privado, como fizemos em público, sobre uma série de ações da RPC que vão contra nossos valores e interesses e os dos nossos aliados e parceiros, que minha ordem baseada em regras internacionais, afirmou o Departamento de Estado, disse em comunicado. É importante que os Estados Unidos e China discutam as áreas em que discordamos, para que possamos entender a oposição um do outro e para que tenhamos clareza sobre a origem de cada lado, disse um alto funcionário do governo. Chegar a um acordo ou o resultado específico não foi o objetivo das conversas de hoje, disse um alto funcionário dos Estados Unidos. Relações deterioraram. A visita de Sherman à China foi adicionada tarde um itinerário asiático que incluiu escalas no Japão, Coreia do Sul, Mongólia, em meio à disputa sobre o protocolo entre Pequim e Washington. No sábado, Wang advertiu que a China não aceitaria que os Estados Unidos assumissem uma posição superior
no relacionamento um dia depois que a China revelou sanções ao ex-secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross e outros. As relações entre Pequim e Washington se deterioraram drasticamente sob o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governo Biden manteve a pressão sobre a China em uma postura que conta com apoio bipartidário, mas ameaça aumentar a desconfiança. Quando os dois países se veem como inimigo, o perigo é que isso se torne uma profecia que se autorrealiza, diz Sheng Xiaoe, professor de Relações Internacionais da Universidade Renmin, em Pequim. As negociações da segunda-feira ocorreram em um meio a relações desgastadas entre Pequim e Washington, que priorizam os meses desde que a primeira reunião diplomática em março em Anchorage, a primeira sob o governo Biden. Na reunião do Alasca, as autoridades chinesas, incluindo Wang, protestaram contra os estados da democracia dos Estados Unidos e contra as autoridades norte-americanas, acusado o lado chinês de arrogância com a agência Reuters. Estados Unidos gastaram trilhões em guerras no Iraque e Afeganistão e não alcançaram nada, diz ex-agente da CIA. Além também lamenta a evolução de uma situação em que, na opinião dele, o Iraque tem agora uma ligação mais forte com o Irã do que tem com Washington. Em artigos publicados em revista estratégica Culture Foundation, Philippe Giraldi, antigo especialista em contra-terrorismo dos Estados Unidos, ex-funcionário da inteligência militar da CIA, fez certas observações em relação às ações dos Estados Unidos. Enquanto os soldados americanos estão saindo do Afeganistão depois de uma guerra de quase 20 anos, além disso, a administração Biden está sendo pressionada para retirar todas as tropas do Iraque. As guerras no Afeganistão e no Iraque não se pioraram situações ruins, mas o fato de ninguém em Washington ter sido capaz de definir a vitória e pensar em termos de uma estratégia de saída significa que as guerras e instabilidade ainda estão conosco em sua esteira. Ficarem centenas de milhares de mortes, trilhões de dólares gastos para alcançar absolutamente nada, afirma Giraldi. O ex-agente da CIA também lamenta a evolução de uma situação em que a opinião dele no Iraque tem agora uma ligação mais forte com o Irã do que tem com Washington. O parlamentar iraquiano de fato pediu às forças dos Estados Unidos para deixarem o país em uma solicitação que foi ignorada tanto por Donald Trump como por Joe Biden. Trump, na verdade, ameaçou congelar os ativos dos bancos do Iraque para pressionar os iraquianos e aceitarem a ocupação contínua dos Estados Unidos, acrescenta. Giraldi também critica que a presença americana na Síria, que ocorreu apesar de um atual governo do presidente Bashar al-Assad não ter pedido nos Estados Unidos para intervir ao conflito civil. Enquanto isso, as tropas americanas apresentam ilegalmente na vizinha Síria continuam ocupando os campos de petróleo do país para privar o governo de Damasco de recursos tão necessários. Nem o Iraque nem a Síria ameaçam os Estados Unidos de nenhuma forma, ressalta o especialista. De acordo com o ex-espião militar, levando em conta essas histórias, não deve ser nenhuma surpresa que a retiraria do projeto de 20 anos de construção de uma nação no Afeganistão há muito tempo atrasado não está ocorrendo também com o Pentágono e a Casa Branca. Aparentemente planejaram neste domingo 25 o general James McKenzie no Comando Central dos Estados Unidos, USCENTCOM, na sigla em inglês, disse que os Estados Unidos continuarão realizando ataques aéreos para apoiar as forças afegãs que enfrentam o Talibã, grupo terrorista proibido na Rússia e em diversos países.
À medida que as tropas norte-americanas concluem sua retirada do país afegão e Talibã avança cada dia ocupando diversas regiões do país e pontos fronteiriços e estrategicamente importantes com a agência Sputnik Brasil.